Nossa saudação fraterna e carinhosa a todos e todas que nos acompanham nesse nosso segundo dia do Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade. Bem-vindos, bem-vindas. Ao ouvir o grupo de canto Nossa Senhora do Rosário, lá de Mogi Guaçu, nessa gravação de 2019, o nosso coração recorda a beleza que é a Campanha da Fraternidade. Um só coração, uma só alma, um só sentimento em favor dos pequenos. Eis o convite que a Campanha da Fraternidade nos faz todos os anos, sermos construtores do amor, operários da paz, mais fiéis a Jesus. Vamos fazer da nossa igreja uma igreja mais santa e mais plena de luz quando assumirmos a fraternidade como um dom, a serviço da vida, a serviço do Evangelho. Nosso abraço muito fraterno e carinhoso a todos aqueles que nos acompanham em todas as partes do nosso querido Brasil. Um abraço especial a todos os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, também os secretários executivos dos 19 regionais da CNBB, muitos nos acompanham, e um abraço muito especial ao Seminário Filosófico de Santa Catarina, na pessoa do padre Anderley, padre Carlos, também os seminaristas que nos acompanham aí nesse momento de formação. E na pessoa de vocês, nosso abraço para todos os seminaristas do Brasil que nos acompanham também nessa hora. E temos a alegria nessa noite de contar também com a presença do secretário-geral da CNBB, Dom Joel Amado. Dom Joel, muito bem-vindo. Para nós é um motivo de imensa alegria ter o senhor aqui conosco. A sua presença nos confirma no caminho da fraternidade. Bem-vindo. Obrigado, Padre Patrick. Boa noite. Se você me permite, eu vou assumir todas essas saudações que você fez e manifestar a minha alegria de poder ouvir mais uma vez esse hino,
que brotou do coração do Padre Zezinho, recolhendo tudo aquilo que a campanha da fraternidade diz para nós. É de fato uma alegria, sabe? Poder participar da formação a respeito do tema da campanha da fraternidade do próximo ano, com esse tema tão significativo, fraternidade e educação. Quem já me ouviu falar em algum momento, sabe que eu tenho insistido muito que nós estamos numa sequência temática que pelo menos amadurece ali desde 2018, né? Quando éramos convidados a trabalhar pela superação da violência. Desde então, desde 2018, vários passos foram dados, passando pelas políticas públicas, pelo cuidado e pelo diálogo, como atitudes indispensáveis. E agora, para que esse caminho se complete, é igualmente indispensável o papel da educação. É claro, é um tema amplo, é um tema complexo, é um tema desafiador. Importa, a meu ver, que ao se tratar da educação, se tenha clareza com o que se está lidando, a partir de que alicerces humanos, sociais e, é claro, evangélicos nós estamos falando. Eu não quero, nem devo aqui entrar nos detalhes do tema. Isso cabe à equipe que tão zelosamente preparou aqui o texto base e está ajudando nessa formação. Eu passei aqui para manifestar a alegria de mais uma campanha da fraternidade, a 58ª. Há 50 anos esse dom nos é oferecido. A campanha da fraternidade, é um dos temas de hoje, acontece no período quaresmal, como convite especificamente brasileiro para vivermos aquele tempo litúrgico tão rico. Mas isso aí é que eu queria destacar. Se ela é vivida na quaresma, ela, na verdade, começa, pelo menos para todos nós, com esse passo indispensável. Já começou para a equipe há muito tempo. Já começou para o Padre Patrick, na ajuda com os bispos, o discernimento do tema. Mas agora, para o Brasil todo, esse passo é fundamental. É o primeiro contato com o tema, um contato que vai ser seguido de muitos outros, de outras formações, nas dioceses, nas paróquias, nos movimentos, nas comunidades eclesiais missionárias e demais associações. Portanto, eu só posso desejar que, a partir de agora, essas formações cresçam, acontecendo onde e quando possível, envolvendo aí o maior número possível de pessoas e de grupos. Educar é um ato divino, educar é um ato humano, educar é dom de Deus a que somos convidados a colocar em prática. Por isso eu só posso, terminando, desejar que Deus abençoe a equipe que preparou o texto base e essa formação inicial. Que Deus abençoe também a você, irmã, minha irmã, meu irmão, que vendo aqui nos comentários, apenas alguns, não tenho acesso a todos, mas o Brasil está presente aqui. Então, a você, um desejo de que Deus abençoe de forma muito carinhosa. Eu ouvi ontem que bênção é ternura de Deus. Pois então, receba essa terna bênção de Deus, para que você possa trabalhar incansavelmente por uma educação voltada para as pessoas, para todas as pessoas, em especial as mais fragilizadas, as mais vulnerabilizadas, construindo sempre a paz social, o bem comum, a justiça social, o bem comum, a paz, o amor, a reconciliação e a fé. Que, enfim, Deus nos dê a graça de a cada dia mais falar com sabedoria e ensinar com amor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dom Joel, como bem expresso aqui nos comentários, uma palavra que nos anima, nos coloca
no caminho da fraternidade. Muito obrigado. E alguns bispos nos acompanham. Nossa saudação, de modo especial, também a Dom Júlio, arcebispo de Sorocaba, que está aqui nos acompanhando. E na pessoa da Thaisa Batista, lá da Diocese de Cruz Alta, nosso abraço a todos os leigos e leigas, sobretudo aqueles que todos os anos trabalham com alegria e entusiasmo na campanha da fraternidade. E agora eu chamo os convidados dessa noite. Temos a alegria de contar com alguns amigos aqui muito especiais, né? Chamo a irmã Valéria Leal, que é assessora para a juventude. Irmã Valéria, muito bem-vinda, boa noite e muito obrigado. Muito boa noite a todos, todo esse Brasil lindo aí que nos acompanha e que forma essa grande corrente também de fraternidade, gerando transformação, isso é um sinal de esperança em nosso Brasil. Uma boa noite a todos. Também temos a alegria de contar com o arcebispo de Montes Claros, em Minas Gerais, também presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação, Dom João Justino. Boa noite, Dom João Justino, muito bem-vindo. Boa noite, Padre Patrick, boa noite, irmã Valéria, boa noite a todos que estão sintonizados conosco, escolheram esse horário para conhecer a proposta da campanha da Fraternidade 2022. Estamos muito ansiosos, pois será uma campanha maravilhosa, com a participação de tantos que já estão se manifestando, vão colaborar, vão trabalhar em suas comunidades. E também temos a presença do Padre Júlio, que é assessor, Júlio César Evangelista Rezende, é o assessor da Comissão também Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação. Bem-vindo, Padre Júlio. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Padre Patrick, pela acolhida. Saudação, irmã Valéria, Dom João e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse segundo dia do Seminário Nacional. A campanha da fraternidade é um dom para nós, na Igreja do Brasil, e de forma especial no próximo ano, refletindo o tema tão importante da educação. Uma alegria estar aqui com vocês. E nesse nosso caminho, então, chegamos ao segundo dia do seminário. Lembrando que o nosso texto base, né, todos já podem adquirir pelas edições CBB, também está disponível em e-book, ele é construído a partir de 4 momentos. Primeiro momento, discípulos da palavra, o escutar, os discípulos da palavra, que nos prepara para uma verdadeira escuta da realidade. Nós vamos esse ano refletir sobre o texto de João 8, de 1 a 11, que é inclusive a identidade visual da campanha, o cartaz, Dom João vai falar para nós hoje. E ontem nos ajudou também a refletir o professor Ricardo Maris e a professora Roberta sobre o contexto onde nós vamos viver a campanha da fraternidade. E o método ver, julgar e agir é apresentado como escutar, discernir e agir. Hoje, então, antes de entrar propriamente dito nesse momento do discernimento, da contribuição da palavra de Deus, do Evangelho e da tradição da Igreja, nós vamos contar com a ajuda da irmã Valéria, que vai nos ajudar a refletir sobre um tema muito importante nesse contexto. Qual é a relação entre a campanha da fraternidade e o período quaresmal, irmã Valéria? Isso, vamos fazer aqui um pequeno percurso de reflexão para a gente nos situarmos um pouquinho nesses tempos fortes que a nossa igreja nos propõe, né? A quaresma, então, esse tempo proposto já há séculos, né, na nossa igreja, e a campanha da fraternidade, já há mais de 50 anos, né, mais de 60 anos, está aí nos ajudando a vivenciar bem o nosso compromisso cristão. Pode colocar para mim, por favor, Caio, as imagens. Então, nós temos aí esse tempo da quaresma, né? E nós ouvimos repetidas vezes que a quaresma é tempo de conversão, de jejum, esmola e oração, que é um retiro espiritual, em que são fortes as práticas como mortificações, penitências, e que nós nos aproximamos de forma especial também do sacramento da confissão. A conversão é pessoal, é um momento do coração, ou seja, é um movimento, aliás, do coração, né? Ou seja, é um movimento da pessoa inteira para uma mudança de projeto de vida, que esteja mais alinhado, mais conectado com o projeto de vida de Deus. Diante disso, algumas pessoas se perguntam um pouco, CF, né, Campanha da Fraternidade, na Quaresma, não são coisas diferentes? Coisas do mundo e coisas de Deus? Como que esses dois tempos se interrelacionam?
primeiro lugar, nós precisamos lembrar de que a conversão para o cristão tem como referência o Evangelho, ou seja, a vida e a pregação de Jesus que nos revela o Pai no Espírito, por seus gestos e palavras. Toda a mudança de vida, a conversão que nos propomos em toda a espiritualidade cristã, ela tem em vista a pessoa de Jesus. Ele é o nosso modelo. Aprendei de mim, ou, na tradução da Bíblia da CNBB, sede discípulos meus. Jesus mesmo nos diz que sou manso e humilde de coração. Aí nós vemos, então, contemplamos Jesus indo ao deserto. Nós não apenas imitamos o gesto de Jesus, de ir ao deserto e assumindo a atitude do jejum, da oração, mas, ao imitarmos, nós aprendemos dele um jeito de viver. A sua opção por fazer a vontade do Pai incondicionalmente, que o levou ao deserto, inclusive. E que, da mesma forma, o levou a tomar uma série de outras decisões na sua vida, a ter uma série de outras atitudes. E nós somos chamados a imitar Jesus nas suas opções fundamentais, ou seja, a vivermos movidos pelo Espírito Santo. Porque o Evangelho, ele nos diz, Mateus salienta, que Jesus foi ao deserto conduzido pelo Espírito Santo. Isso significa dizer que vivemos a quaresma em comunhão, vivermos a quaresma com Jesus, em comunhão com Jesus, nesses 40 dias no deserto, como nos motiva, inclusive, a liturgia da quarta-feira de cinzas, que abre esse tempo tão especial, nos une não apenas num gesto exterior de jejum e penitência, mas nos coloca em sintonia também com as motivações de Jesus, com a sua opção pela vontade de Deus. E é esta opção que vai fazer com que ele vença as tentações do deserto, que também se remetem a tantas tentações da nossa própria vida. Tentações que tentam nos impedir de nos colocarmos dentro do projeto de Deus, de sincronizarmos o nosso projeto de vida com o projeto de Deus, com a vontade de Deus para nós e também para toda a humanidade. Toda a vida cristã, o segmento a que Cristo nos convida, consiste nesse processo de aprender dele a realizar a vontade do Pai em nossa vida e também para toda a humanidade. Bento XVI, na audiência geral, numa quarta-feira de quaresma, em 22/2 de 2012, ele nos lembra que Jesus esteve diante de uma decisão. Ele tinha que escolher entre um messianismo de poder, de sucesso, ou um messianismo de amor, de doação de si. A quaresma é esse tempo de retomar e avaliar e reavivar a nossa opção por estar no segmento do Mestre, escolhendo com ele a vontade de Deus sobre nós. Diante disso, nós podemos nos perguntar: qual é o projeto de Deus? O que é que ele espera de nós? Como podemos imitar os gestos de Jesus no concreto da nossa vida, nessa condição histórica em que nos encontramos? E esse é o desafio da vida cristã, o desafio de todos nós. Na Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco, lá no número 167, vai dizer da necessidade imperiosa do discernimento. É urgente discernirmos, porque a santidade vai consistir em reconhecer para onde o Espírito Santo nos guia, assim como guiou a Jesus. Que lindo isso, não é, gente? Quando olhamos para a vida e a missão de Jesus, encontramos o critério de discernimento. Pois ele é o ponto de chegada e é o ponto também de partida. Seu jeito de ser, seu jeito de pensar, de agir, são modelos para nós. Ele é o primogênito. Ele nos ensina como é esse projeto de ser humano que foi pensado por Deus desde toda a eternidade. Como que Deus sonhou
a pessoa humana quando lhe insuflou o sopro da vida. Então, vamos olhar para Jesus. Ele vai ao deserto, ele sente a condição humana, assume plenamente essa condição humana da fome, sentindo a fome, o cansaço, a sede, né? Experimenta as tentações que nos acometem, né, durante a nossa vida cristã. Mas ao voltar, ele encontra pessoas. Ele convida, ele cura, ele ensina, ele convive, sente compaixão, se aproxima das pessoas, estabelecendo encontros profundos, de coração a coração, de interioridades. Jesus, nesses encontros, gera mudança radical na vida das pessoas. Gera mudanças concretas. Os cegos passam a ver, o surdo volta a ouvir, o morto volta a viver. Fazem também opções de vida diferentes. Muitos se colocam no segmento de Jesus. Aqueles que não se colocam no segmento de Jesus vão viver uma vida marcada profundamente por essa experiência de encontro com o Senhor. Outras vezes ainda, Jesus também busca lugares desertos para descansar e para estar com o Pai. Assim nos contam os evangelistas. Deserto e multidões se alternam ou se entrelaçam, né? E resultam sempre em mais vida, em mais esperança, em compaixão. Sempre Jesus desce do deserto, encontra as multidões, né? Desce do monte, melhor dizendo, encontra as multidões e coloca-se a serviço, pelo ensino, pela cura, pela multiplicação dos pães, enfim, tantos outros gestos. Sempre mais vida, sempre mais esperança, sempre movido pela compaixão. Movido pela compaixão também, Jesus cura para reintegrar. Ele ressuscita para consolar, proteger. Ele multiplica o pão e dá tudo de si para que ninguém fique condenado ao isolamento, para que ninguém fique fora do banquete da vida. E isso é muito importante. Os milagres de Jesus são sinais da vida e abundância que o Senhor nos quer dar. Jesus quer integrar a todos. Ninguém pode ficar condenado à fome, à sede, mas todos precisam ser integrados no banquete da vida. Sentir-se bem-vindos, sentir-se parte neste banquete da vida. Mesmo diante dos desertos que nós temos que atravessar. A Quaresma, para nós, então, ela não é um deserto de isolamento, que nos torna indiferentes à pessoa, mas é do silêncio que brota, de onde brota a experiência profunda de encontro com o Pai, que nos faz compassivos, à semelhança do Mestre Jesus. É que nós vamos aprender a tornar esse deserto fecundo. Nós caminhando com Jesus, nós não podemos passar ao largo, ficar longe, nos afastar, ficar indiferentes daqueles a quem ele se acerca. E a campanha da fraternidade, ela nos ajuda a fazer este exercício. A Quaresma nos convida a um exercício mais intenso de santidade, certo? E a santidade não é outra coisa senão assumir o projeto de Deus tal como nos mostra Jesus, até as últimas consequências. Mas a partir das coisas pequenas também, das coisas do nosso dia a dia, como nos ensina a vida de tantos santos e santas que estiveram aí atentos aos sinais dos tempos, que sujaram as mãos, cuidando de pobres, de doentes, gerando transformação social, se envolvendo inclusive na educação. São muitos os santos
que iniciaram obras educativas. As escolas católicas são sinais disso, mas também as escolas públicas foram alvo da sua ação misericordiosa e transformadora. Se vamos com Jesus ao deserto, nós precisamos também acompanhá-lo na sua opção preferencial por aqueles que sofrem, condenados aos desertos da pobreza, do desemprego, das injustiças, que por sua vez geram desesperanças. Aí esse deserto também, que é a falta de acesso à educação, né, que é o tema da nossa próxima campanha da fraternidade, que já estamos refletindo. As reflexões propostas, né, a cada ano na campanha da fraternidade, elas nos ajudam a estar com Jesus nos desertos da vida onde ele está hoje. Porque isso é o que nos mostra o Evangelho. Jesus se coloca ao lado daqueles de quem ninguém quer estar ao lado. Dos pobres, dos pecadores, dos cobradores de impostos, enfim, das mulheres, daqueles que são rejeitados, as crianças, aqueles que não têm voz e nem vez na sociedade. Se nos colocamos com Jesus no deserto, o deserto nos abre a mente e o coração para a fraternidade universal. Assim como Jesus, por causa do projeto do Pai, que é salvar, que é dar vida em abundância. Não é por outra coisa que nós nos envolvemos em tantas situações da nossa história. A Quaresma, ele é um tempo propício para olharmos para dentro de nós e vermos se o deserto nos torna capazes de ir a Galileia com Jesus, a Cafarnaum, a Jerusalém, a Betânia, também a Caná, onde há a festa, a Naim, onde há a morte, que pede ressurreição. Enfim, há tantos lugares, tantas terras santas. A CF nos ajuda a identificar esses lugares sagrados, entre aspas, né, do hoje, que nos coloca em movimento de saída, que nos pede para irmos em direção a essas realidades que clamam pela presença do Senhor, pela ação salvífica do Senhor. E que contradizem também o projeto do Pai, que impedem que essa vida em abundância que o Senhor propõe possa ser acessível a todos, que as portas desse banquete que é o reino estejam abertas para todos. Jejum, esmola e oração é o tripé que nos sustenta na boa e santa vivência da Quaresma. Mas é necessário que tenhamos o discernimento para que não haja desequilíbrio nesse tripé. A campanha da fraternidade quer nos ajudar a manter este equilíbrio. Então, que nos deixemos também ajudar por nossa Mãe Igreja, que através dessa campanha da fraternidade, de tantas outras a cada ano, com as reflexões que são provocativas, nos mostre como concretizar o sentir e agir de Jesus no hoje da história. Muito obrigada e que nós possamos realmente vivenciar esse tempo de Quaresma enriquecidos pela reflexão da campanha da fraternidade que nos ajuda a colocar em prática esse ser cristão mais profundamente, a que a Quaresma nos chama. Muito obrigada, irmã Valéria, pela sua belíssima colocação. Vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Uma apóstola do coração de Jesus nos ajudou a perceber, então, Jesus como o divino mestre educador. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, você pode estar enviando a sua pergunta, a sua contribuição também aí nas redes sociais, que a gente vai olhando e depois, no final, a gente vai recolher tudo isso para poder partilhar um pouquinho ainda no final do nosso seminário hoje. Jesus, mestre e educador. Com o Dom João Justino, agora nós vamos, então, conhecer essa terceira parte do texto base, né, que é o discernimento, né, o discernir. Dom João, com o senhor a palavra.
Obrigado, Padre Patrick, obrigado pela oportunidade, pelo convite de participar nesta noite deste seminário. Seminário Nacional para a Campanha da Fraternidade 2022. Pois é, na organização do texto base, há uma proposição muito importante, que é apresentar um ícone a partir de Jesus Cristo mesmo. Antes de falarmos lá da terceira parte, o discernimento, quando vamos meditar um pouquinho sobre Jesus, mestre e educador, eu queria trazer este ícone que está na identidade visual da campanha, que aponta para o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Trata-se de um texto bastante conhecido. Este texto aparece na liturgia quaresmal e é fonte de meditação, de oração e de mudança de vida para tantas pessoas, que é o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Na verdade, Jesus está no templo ensinando, e então trazem até Jesus a mulher pega em adultério. E ali trazem com a acusação, e já lembrando a Jesus, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, que a lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. Mas colocam a pergunta para Jesus: e tu que dizes? Esta pergunta, embora capciosa, acaba sendo a oportunidade para Jesus ensinar algo novo para os escribas, para os fariseus, para as pessoas que os acompanhavam, que estavam ali, e também para oferecer àquela mulher a chance de um novo caminho em sua vida. De fato, Jesus primeiro fica em silêncio, eles insistem na sua pergunta e Jesus então opina, podemos dizer assim, o que ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na verdade, Jesus aqui os provoca a meditar sobre o que estavam fazendo. E diz o texto que Jesus se inclinou de novo e continuou a escrever no chão. É o único texto bíblico que nos fala de Jesus escrevendo, o que nos aponta para o aspecto da sua alfabetização. Encontramos Jesus lendo, por exemplo, em Lucas 4, na sinagoga, deram-lhe o livro do profeta Isaías e Jesus lê, proclama ali na sinagoga o texto de Isaías. Portanto, podemos dizer que Jesus foi educado, alfabetizado. Aqui encontramos Jesus escrevendo no chão, o que tem talvez um significado bastante interessante, veremos daqui a instantes. O fato é que, ao ouvirem esta palavra de Jesus, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher. Tem a chance de um diálogo. Jesus interpela a mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus, então: eu também não te condeno, vai e de agora em diante não peques mais. Todos nós, na comunidade eclesial, somos discípulos da palavra. Somos discípulos do Verbo encarnado. Somos discípulos de Jesus. Portanto, conhecer os evangelhos é o caminho para nos tornarmos cada vez mais evangelizados, isto é, deixando que a palavra do evangelho modifique nossa forma de pensar e de agir. O que aconteceu no texto. Jesus enuncia: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, provoca uma conversão naqueles que ali estavam, que foram saindo um a um. Provoca uma mudança, uma transformação. Aquela mulher, a ela não foi aplicada a lei desse modo rígido que provocaria sua morte e não lhe daria a chance de mudança de uma vida nova. Como discípulos da palavra, temos na campanha da fraternidade de 2022, inspirados no livro dos Provérbios, fala com sabedoria e ensina com amor. Quem, por excelência, fala com sabedoria e ensina com amor? Não é Jesus? Jesus encarna esta palavra. Ele fala com sabedoria e ensina com amor.
Portanto, aqui está um texto bíblico que chamamos de ícone para a nossa campanha da fraternidade, pois com a identidade visual tão bela apresentada neste ano, com esse texto de Provérbios, nós entendemos já imediatamente o que a campanha da Fraternidade 2022 deseja: estimular a todos a seguir o Senhor, para que também nós falemos com sabedoria e ensinemos com amor. Daí que o texto de João 8, 1 a 11, vem no início desta parte primeira, discípulos da palavra, seguido de um comentário exegético desse texto, numa linguagem bastante acessível, para entendermos como a meditação desse texto vai nos ajudar a pensar a educação. Não restrita à educação formal, à educação nas instituições de ensino, também, mas pensando a educação no âmbito mais amplo, na família, nos diferentes grupos, na sociedade, as lideranças, a sua relação com as pessoas. Assim, estamos diante de um texto que inspira, um texto bíblico que inspira todo o texto base. Vamos então agora lá na parte terceira, chamada discernir, outrora também chamada de iluminar. Trata-se de buscar na palavra de Deus, no ensino da igreja, luzes e inspirações para olhar novamente a realidade educativa e, inspirado na palavra de Deus, no ensino da igreja, abrir perspectivas para o agir. Apresentamos, então, Jesus Cristo como mestre e educador. Esta campanha que tem como ícone Jesus, nesta relação com a mulher adúltera, ali Jesus como mestre e educador. O traço fundamental aqui para nós é, eu diria, um traço cristológico. Há pouco ouvíamos a irmã Valéria mostrando-nos como é importante esta relação, Quaresma, campanha da fraternidade. Ora, o caminho quaresmal é sempre um caminho que nos propõe a conversão aos que não são batizados, preparando-se para a adesão na fé batismal. Nós que já somos batizados, a rever a qualidade da nossa fé batismal. Há muito para nos convertermos. Portanto, é muito importante, é fundamental a figura de Jesus, e aqui colocado para nós como mestre e educador. Sabemos que Jesus foi educado na família de Nazaré, na escola de Nazaré, foi educado na sinagoga, ele aprendeu a ler, a escrever. É interessante porque o Verbo de Deus que se fez carne, nesse processo que a gente diz na teologia, à luz da carta, o hino dos Filipenses, o esvaziamento, a kenosis, Jesus, que é mestre educador por excelência, deixa-se educar. Ele é educado no seio da Sagrada Família, da sua comunidade, da sinagoga. Ele cresce aprendendo a cultura do seu povo. Ele cresce e vai assimilando, como toda criança, a linguagem de seu povo. Pois bem, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa seu ministério exatamente com esta missão de ensinar. Ele começa a ensinar o Evangelho, começa a falar do reino, começa a chamar seguidores, começa a constituir o grupo dos discípulos que o têm como mestre e vai lhes oferecendo um conjunto de ensinamentos acerca do reino de Deus, acerca da nova lei, do mandamento que ele está nos trazendo, de uma nova forma de ler a lei. Chama atenção quando, em diálogo com o mestre, o escriba, né, que vem, o mestre da lei, que vem lhe perguntar sobre o maior dos mandamentos, e que ele responde, Jesus coloca a pergunta, como lês? Mostrando que temos aí não simplesmente a resposta, o que lês,
mas como lemos, quais as nossas disposições para assimilar uma nova perspectiva, um novo horizonte da vivência da lei à luz do próprio ensinamento de Jesus. 3 coisas eu gostaria de realçar. Primeiro esta, Jesus passa pela experiência de ser educado. Todos nós passamos por essa experiência. E, na verdade, somos, enquanto vivermos, aprendizes. Em vários sentidos somos aprendizes. Portanto, qualquer atitude de orgulho, de autofechamento, qualquer atitude de colocar-se como alguém que não precisa aprender e que sabe tudo, ela fere a possibilidade de uma relação de aprendizado, de educação. O próprio Filho de Deus aprendeu, colocou-se em atitude também de aprendizado. Ele também foi educado. Assim, nós não somos todos, ou nós que aqui estamos nesta noite, que vamos animar a campanha em nossas comunidades. Estou vendo muitos educadores, pais, mães que estão aqui conosco, padres, bispos, religiosos. Nós não podemos nos esquecer. Sobretudo diante de Jesus, somos sempre aprendizes, somos sempre discípulos. Segundo, o método de Jesus é um método relacional. Isto é, a relação com o outro é fundamental. E o texto que nos é apresentado do diálogo de Jesus com aquela mulher que foi levada até o Senhor é bastante indicativo disto, né? Indica com clareza. Jesus, depois de ter se posicionado diante dos mestres e dos fariseus, abre um espaço de diálogo com aquela mulher, dá-lhe a oportunidade de falar. Pergunta: o que foi que aconteceu? Ninguém te condenou? E aquela mulher pode então dizer o que acabou de experimentar. Ela foi absolvida, vamos dizer assim, daquele apedrejamento já anunciado e pôde dizer: ninguém, Senhor. Ao que o Senhor vai abrir para ela um novo horizonte. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Jesus põe a pessoa no centro. Se olharmos os vários encontros que Jesus tem no Evangelho, tomemos 2 deles, que são próximos do mesmo texto de João, o encontro com Nicodemos, o encontro com a mulher samaritana. O outro tem um lugar na relação com Jesus, que é esta atenção do Senhor. Ora, se o método de Jesus é relacional, se o outro conta fundamentalmente, se o outro está no centro, a pessoa humana está no centro, nós compreendemos por que neste tempo em que estamos diante do apelo do Papa Francisco, do Pacto Educativo Global, a primeira característica que o Papa insiste é essa: uma educação que coloque a pessoa humana no centro. A valorização do outro, a valorização da pessoa. Esse é o método de Jesus, é o método relacional. Aqui, o conteúdo do ensino não é pensado senão na relação com o outro. O que Jesus tem a ensinar às pessoas. As pessoas contam e ele lhes dirige a palavra. No outro texto, sabemos, num dos textos do jovem rico, Jesus fita com amor, mostrando que é sempre a relação com o outro, é essa relação que se torna educativa. E o terceiro traço, a terceira característica do modo de Jesus ensinar é exatamente que Jesus educa na perspectiva da transformação. E aqui, para nós, não vamos perder isso de vista, este tema da educação na campanha da fraternidade, que é vivida na Igreja do Brasil no tempo quaresmal, há um encontro profundo entre o que a campanha da fraternidade propõe enquanto reflete sobre educação e o que é a mensagem da Quaresma, que é a mensagem de transformação de vida. Jesus educa para a mudança, para a transformação, para a metanoia, para um novo comportamento. A educação que Jesus propõe é em vista de uma nova atitude diante do anúncio do reino.
E aqui os próprios discípulos puderam experimentar isso. A mulher samaritana pôde experimentar isso à beira do poço. Nicodemos pôde experimentar isso no diálogo com o Senhor. Os discípulos puderam experimentar isso. Lembremos-nos de Simão Pedro, que cai aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E Jesus não só não o afasta, mas o coloca mais próximo, dizendo que agora fará dele um pescador de homens. Portanto, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, é na perspectiva de um novo comportamento, de novos passos, de novas atitudes. Quando pensamos a educação, não podemos esquecer de que a educação sempre deve ter um horizonte nessa perspectiva, de uma novidade na vida da pessoa, de uma transformação na vida da pessoa. Não meramente uma transformação porque alguém assimilou uma técnica para fazer isto ou aquilo. Aliás, concretamente se diz que às vezes a pessoa tem muitos conhecimentos, verdadeiramente conhecedora de tantos aspectos da vida, da tecnologia e outras coisas, mas às vezes falta aquela transformação que passa pelo coração. Este comentário, às vezes, simples, podemos dizer, de alguém dizendo: é tão educado, tão formado, na verdade, tão estudado, um doutor, mas sequer nos cumprimenta no elevador. Ora, cumprimentar uma outra pessoa é exatamente olhar para ela no seu valor de pessoa, para desejar-lhe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para lhe chamar pelo nome. Às vezes, nós pensamos a educação apenas no horizonte da formalidade dos estudos e esquecemos de que este horizonte dos estudos tão necessários não podem prescindir de que as pessoas educadas reconheçam o valor do outro. Essa é uma transformação fundamental. Trata-se de uma campanha da fraternidade. O hino cantado no início da live de hoje, de campanhas atrás, é belíssimo para dizer exatamente que um mundo sem fraternidade é um mundo muito frágil. E uma campanha da fraternidade, sobretudo uma campanha sobre educação, está nos chamando todos a olhar para Jesus e a assumir a atitude de um coração novo, renovados pelo Evangelho, renovados pelo ensinamento do Senhor. Assim, eu convido a todos vocês que se debrucem sobre o texto base da campanha da fraternidade. A parte que estamos hoje tratando, anunciando, provocando uma leitura é a terceira, o discernir, que tem Jesus Cristo, mestre educador, como o tema, vamos dizer assim, que puxa esta reflexão, seguido de discípulos missionários educadores. Pois os discípulos de Jesus devem aprender com ele, e aprenderam, e nós devemos aprender ainda mais, que não há outro caminho, quando nos tornamos discípulos do Senhor, que levarmos adiante o seu projeto de evangelização. E que, portanto, haverá sempre espaço para cuidar da educação. Assim, eu vou encerrando por aqui, agradeço a atenção, passo a palavra novamente ao Padre Patrick e haverá espaço para uma conversa ao final da live, não é isso? Muito obrigado pela atenção de todos. Nós aqui agradecemos, Dom João, diversos comentários aí elogiando a clareza, a objetividade e a profundidade também das palavras do Senhor, né? Então, Jesus, que passa pela experiência de também ser educado, ele nos faz redescobrir a importância desse método relacional, que é o método de Jesus, né? Que abre horizontes, coloca a pessoa no centro e educar na perspectiva da transformação. Tudo isso reafirma aquilo que o texto base também diz de forma muito clara: educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Essa é uma grande contribuição da fé cristã. Muito obrigado, Dom João.
Aproveito para saudar, já a gente volta com o senhor, né? Todos aqueles que nos acompanham, Dom Vital Coberlini também nos acompanha, as irmãs missionárias capuchinhas de Santo Amaro, no Maranhão, diversos leigos e leigas de diversas comunidades Brasil afora. E agora, com o padre Júlio César, nós vamos, então, avançar um pouco mais no conhecimento do texto base, sobretudo na perspectiva da educação na fé, educar na fé. Padre Júlio, com o senhor a palavra. Muito obrigado, Padre Patrick. Novamente a saudação a todos que nos acompanham, de tantos lugares do Brasil, acompanhamos aqui pelo chat, mostrando o quanto a campanha da fraternidade toca as diversas realidades do nosso país, das nossas comunidades. Nós ouvimos hoje, ontem, né, e acabamos de ouvir hoje, com o Dom João, aí que a campanha da fraternidade do próximo ano, de 2022, ela tem essa proposta de refletir sobre fraternidade e educação, mas entendendo a educação no sentido muito amplo, não apenas reduzida à educação escolar, essa também. E quando nós falamos dessa educação compreendida na sua totalidade, de forma ampla, integral, nós pensamos muito naquilo que foi a proposta do Papa Francisco, lançada há 2 anos atrás, no Pacto Educativo Global, que tece, de certa forma, muitos aspectos que a nossa campanha da fraternidade no próximo ano vai retomar, né? Da aldeia educativa, onde a família, a escola, a sociedade como um todo assume um compromisso educativo. E nesse caminho que fazemos, né, no dia de hoje, nesse segundo dia do seminário, refletindo sobre o discernir, né, temos elementos que nos ajudam, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, a discernir, né, como conduzir, né, a educação de forma fraterna. O João apresentou aí, a partir de Jesus como educador, a comunidade educativa, fundada a partir dos seus discípulos, e também o humanismo solidário como consequência viva desse caminho. Então, a nossa reflexão aqui gira em torno de alguns outros 3 aspectos que deseja nos ajudar, né, no texto base a refletir sobre aspectos para o discernir. Então, compartilho com vocês aqui uma pequena apresentação que para nos ajudar um pouco nessa caminhada. Então, à luz, né, da campanha da fraternidade do próximo ano, da fraternidade e educação, o caminho que somos chamados a discernir. E educar na fé como um elemento importante dessa nossa caminhada. Ontem, a professora Roberta e o professor Ricardo Marins insistiu muito na importância de nós falarmos de uma educação integral, que envolva a pessoa em todas as suas dimensões, na sua totalidade. Nesse sentido, se pensamos em uma educação integral, devemos pensar, sim, na dimensão da fé. Então, educar para a fé, ela é um componente importante dessa integralidade que é o processo educativo e da constituição da pessoa em si. Um dos objetivos específicos da campanha da fraternidade do próximo ano, o objetivo 3 e 4, é identificar valores e referências na palavra de Deus e na tradição cristã, em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. E o objetivo 4 é pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo. Nesse sentido, o processo educativo envolve a dimensão da fé. E para ser um autêntico e verdadeiro e integral, ele precisa, então, reconhecer essa dimensão do educar na fé. E para nós refletirmos sobre a missão educativa na perspectiva da fé, a gente retoma um texto do Evangelho segundo São Mateus, logo antes da ascensão do Senhor, quando Jesus vai dizer aos discípulos: ide fazer discípulos entre todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que mandei. Então, esse é o mandato de Jesus, né? Esse mandato de que os discípulos se tornem missionários, né? Vão
batizar, reensinar e transmitir essa experiência viva de Deus que ama e que deseja salvar a humanidade por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa alegria do Evangelho, como nos diz o Papa Francisco, que os discípulos são chamados a viver e anunciar. E é nessa perspectiva que as comunidades nascentes, né, buscam transmitir a fé, né, que foi entendido pelos primeiros discípulos, não como um simples falar de Jesus, mas fazer da boa nova do reino uma realidade presente no mundo. Então, e hoje, né, mais do que nunca, educar na fé, como disse o Papa São João Paulo II, é fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão e em intimidade com Jesus Cristo. Está no texto base, no número 192. Então, a experiência da fé foi transmitida oralmente no decorrer da história, né? Transmitida também na experiência pessoal de cada um de nós, desse educar na fé. Nossos pais que transmitiram a nós, pais que transmitem aos filhos, e entre todos os que vão se tomando conhecimento e acolhendo a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Então, no processo educativo e de formação, esse educar na fé nos ajuda hoje a discernir como nossas comunidades, nossas famílias assumem essa dimensão de educar na fé. Então, se percebe a importância de ter alguém para transmitir a fé, seja oralmente, seja de forma escrita. Então, a fé necessita ser transmitida, ser testemunhada, um testemunho com a própria vida, que ratifica o anúncio daquilo que fazemos. Então, a importância dessa dimensão de educar na perspectiva da fé. E é um grande desafio hoje, né? Como fazer para transmitir a mensagem do Evangelho às novas gerações? Fazer para que a mensagem do Evangelho chegue a todos. Então, a educação que não leva a uma experiência do transcendente, ela é limitada. Então, o Pacto Educativo Global, no seu instrumento Labores, vai falar da necessidade de uma educação que conduza e proporcione a experiência do transcendente. Então, nós somos chamados a reconhecer os desafios que encontramos para transmitir, para esse anúncio querigmático, né? Quão desafiante é na cultura atual, envolvida em tantas tecnologias, essa transmissão da fé e esse educar na fé. Nesse sentido, a campanha da fraternidade convida a refletir e buscar novas formas pelas quais podemos transmitir a fé às novas gerações. Então, é um desafio que temos aí diante de nós. Nesse sentido, dessa transmissão, desse educar na fé, a importância e a centralidade que a família tem no seu papel educativo, né? O Diretório para a Catequese vai apontar, né, vários âmbitos e aspectos da catequese familiar, né? Despertar nossas famílias para a sua responsabilidade de transmissão da fé, assim como também a responsabilidade da nossa comunidade eclesial missionária, como apontam as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil. Também em nossas comunidades, tantos grupos de catequese, seja catequese de iniciação cristã com crianças ou com adultos, outros espaços de formação e educação na fé, devem tomar renovar seu compromisso e tomar consciência da sua missão educativa também, nessa perspectiva de educar na fé. Um outro aspecto e elemento para nos ajudar nesse processo de discernimento que o texto base da campanha do próximo ano nos propõe, é o educar para o diálogo, como elemento muito importante que nós, como comunidade cristã, podemos oferecer. Os discípulos de Jesus contemplam a forma como ele educa, baseado no diálogo, ouvindo e apresentando suas indicações, sempre pautadas pela misericórdia. Então, nós pensamos nessa imagem de Jesus, Dom João já mencionou aí, da sua maneira pedagógica de agir, de ouvir, de dar espaço para o outro, para a interação. Na atualidade, na nossa atualidade, né, tem nos mostrado quão
fundamental é o educar para o diálogo. A gente pensa nas propostas que o Papa Francisco tem instigado no meio da sociedade, dentro da igreja, com a economia de Francisco, com a conversão ecológica na Laudato Si, na fraternidade, chamada Fraternidade Universal. Todos esses processos de conversão, eles passam por processos educativos que levem as pessoas a assumirem essa responsabilidade, esse novo jeito de viver no mundo. Também, nessa perspectiva, o diálogo é um elemento muito importante. Por isso, nós falamos até de uma pedagogia do diálogo. Jesus, né, adota essa maneira de ensinar, que indica o seu jeito novo, um novo jeito de relacionar, sem imposições, mas mostrando a beleza de ouvir uns aos outros. E nesse sentido, nessa pedagogia do diálogo, nós podemos aprender tanto na maneira nossa de conduzir os processos educativos, sejam nos ambientes escolares, de educação formal, sejam também nos ambientes, nos múltiplos ambientes familiares e tantos outros onde nós estamos inseridos, né? E esse caminho do diálogo nos leva para a fraternidade, né? Para superar medidas punitivas e implementar medidas restaurativas, processos de reconciliação, de correção fraterna, ou seja, o diálogo nos leva também a uma humanização das relações entre nós, entre todos aqueles que estão nesse caminho de aprendizado. Então, a educação, na perspectiva cristã, ela aponta-se no diálogo como atitude fundamental para relações saudáveis e humanizadas. Vai nos apontar o número 205 do texto base da campanha da fraternidade. Então, essa pedagogia do diálogo é ressaltada em muitos textos do magistério da Igreja como um elemento muito importante. E a campanha da fraternidade, ela retoma o próprio Concílio Vaticano II como uma experiência concreta desse diálogo da Igreja com uma sociedade de forma muito ampla. Então, é um aspecto importante que nos ajuda nesse discernir o educar para o diálogo. Na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, né, sobre as universidades e as faculdades eclesiásticas, o Papa Francisco vai afirmar o seguinte: o diálogo sem reservas, não como mera atitude tática, mas como a exigência intrínseca para fazer experiência comunitária da alegria da verdade e aprofundar o seu significado e implicações práticas. Então, um convite concreto para que essa experiência do diálogo ele seja uma experiência aberta, que não nos feche sobre nós mesmos, mas nos abra ao encontro com os outros. E aqui eu tomo a liberdade de trazer uma pequena citação da Fratelli Tutti, nesse caminho que o Papa Francisco também nos propõe, nos motiva sobre a importância do diálogo como caminho de fraternidade. Ele aponta a imagem do poliedro, que representa uma sociedade onde as diferenças convivem, integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente. Embora isso envolva discussões e desconfianças, na realidade, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Lá na Fratelli Tutti 215. Então, e aí, transpondo esse convite do caminho da fraternidade, do diálogo, do educar para o diálogo, penso que silenciosamente os educadores promovem tantas experiências que incentivam o diálogo e a convivência fraterna nos ambientes escolares. Então, é um aspecto importante que já muitas experiências, de forma muito singela, vêm acontecendo. E quando nós falamos de educar para o diálogo, não tem como nós não retomarmos um pouquinho uma conexão naquilo que Dom Joel disse no início, nas palavras de abertura, dessa linha que conduz os temas das últimas campanhas da fraternidade, que vão complementando o caminho de conversão da sociedade brasileira para vivermos de forma mais fraterna. Então,
esse ano, nós estamos ainda em 2021, tivemos aí o tema da fraternidade, do diálogo. Então, uma educação que provoca a cultura do diálogo é capaz de identificar e nomear lugares e situações, ambientes onde a intolerância, a violência e o ódio são disseminados. E, assim, refletir quais são as causas e buscar soluções para a superação das violências, das diversas formas de intolerância. Em uma sociedade pluralista, o diálogo é o caminho mais adequado para reconhecer o que sempre deve ser afirmado e respeitado. A escola e a universidade, por suas características plurais, são um campo fértil para verdadeiras experiências do encontro, do diálogo, da reflexão e do olhar atento sobre a realidade. Está no número 209 do texto base da campanha da Fraternidade 2022. Então, quando nós reconhecemos a escola como esse espaço privilegiado, e aqui a gente fala um pouco da educação de forma mais formal, nós pensamos o quanto nós, os educadores, são chamados, então, a assumir seu papel, a sua responsabilidade de serem multiplicadores e incentivadores de experiências que promovam o diálogo e eduquem para o diálogo. Então, é uma indicação que nos vem também daquilo que vivemos da campanha da fraternidade deste ano de 2021. Por fim, um último ponto que gostaria aqui de apresentar e de trazer como um instrumento importante de nos ajudar nesse processo de discernimento é o educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Então, diante da beleza, o ser humano se sente encantado. Tudo que é belo tem a força de atrair e suscitar estupor e maravilhamento. Por essa sua força, a beleza é capaz de tocar profundamente e mover o coração das pessoas. Está no número 210 do texto base da campanha da fraternidade. Então, é a beleza daquilo que nos encanta, a necessidade e a importância de educar para o belo, o bom e o verdadeiro. E quando nós falamos de beleza, a gente pode pensar em tantas experiências, né? De ouvir uma música, de contemplar uma escultura, uma pintura, de contemplar um jardim, uma plantação, e também, claro, a beleza presente nas ações humanas, nas atividades, nos comportamentos, na maneira solidária, no cuidado, na sensibilidade com o sofrimento dos irmãos e irmãs. Tudo isso parece e transmite essa beleza que nos vem do próprio Criador. Então, a beleza abre a porta de nossa atenção. A beleza toca a nossa sensibilidade. E tocando a nossa sensibilidade, nos apresenta a necessidade de uma educação que seja aberta para as sensibilidades e não fechada sobre o rigor do conteúdo, o rigor das normas, mas que realmente possibilite e fomente a experiência de ser sensível ao outro e ser sensível às realidades nas quais nós estamos inseridos. Então, nesse sentido, dessa educação que fomente a abertura e fomente a sensibilidade para o bom, o belo e o verdadeiro. Então, em uma sociedade na qual estamos inseridos, né, profundamente marcada pelas relações de utilidade e pelo poder da técnica, como é a nossa, o ser humano é visto, sobretudo, como aquele que faz, ou aquele que sabe fazer as coisas para alcançar objetivos. O risco que se corre é que o ser humano seja reduzido a uma dimensão técnica. Então, uma educação marcada pelo resultado, né, muito presente hoje em tantas das instituições escolares, não é esse tipo de educação voltada apenas por resultado, ela não abre espaço para se contemplar e se reconhecer a beleza da vida em sua totalidade. Né? Uma educação que fomenta apenas a competição, ela se fecha sobre si mesma e não abre
não possibilita abertura para a beleza do encontro com o outro. E, então, acaba sendo uma educação que promove a cultura da indiferença. Mas o ser humano não é só isso, não é só o resultado. Ele é capaz de experimentar a beleza de existir, a beleza de crescer como pessoa e como membro de uma comunidade, a beleza de estar inserido na vida comunitária e de poder ser solidário uns com os outros na convivência fraterna. Então, neste contexto, a educação se apresenta como um importante elemento que desperte para esta beleza, para a sensibilidade, superando o tecnicismo. E aí voltamos a falar naquele termo utilizado no início da minha fala e ontem tantas vezes apresentado no seminário. Uma educação integral é uma educação que não fica presa aos currículos, aos resultados, mas que esses currículos e resultados que às vezes engessa e leva as crianças, os adolescentes a diminuir ou até mesmo apagar a sua força criativa e a apagar todas as expressões de ludicidade, uma educação que não é lúdica. Então, nesse sentido, essa educação para a beleza, o belo, abre-se para a sensibilidade. Então, educação que supere uma visão reducionista do ser humano. Contemplar a beleza é também não buscar apenas os resultados daquilo que se faz, mas tomar tempo para vivenciar essa realidade de quanta beleza está ao nosso redor. Então, a missão da escola, nesse sentido, é desenvolver o sentido do verdadeiro, o sentido do bem, o sentido do belo, como afirma o Papa Francisco. Contemplando a obra da criação e reconhecendo a sua beleza, percebemos o quanto Deus é generoso com cada um de nós. Então, uma educação que queira ser integral não exclui a sabedoria presente nessas expressões da beleza criada, da experiência de fé realizada e também a experiência do diálogo como elemento importante. Então, esses são alguns aspectos que nós indicamos, que o texto base da campanha da fraternidade indica para nos ajudar a discernir neste processo de vivenciar a campanha da fraternidade do próximo ano e como nós, à luz da fé, podemos nos inspirar e vivenciar bem este tempo propício de conversão, também na maneira como nós buscamos educar as futuras gerações. Padre Patrick. Muito obrigado, né? Esse fechamento aí da educação para o belo, o bom e o verdadeiro nos faz promover ainda mais a beleza de uma educação vista de uma cultura cada vez mais fecunda, né? Então, muitos elogios aqui também à partilha do Senhor, né? E por isso que a educação vista de forma integral, nesse horizonte também do educar na fé, além do papel da família, é importante ressaltar aquilo que o Senhor mesmo nos lembrava, né? Que a educação, ela também restitui a dignidade da pessoa, ela conduz a pessoa à consciência de si mesma, daí a importância de exercitar esse olhar de compaixão, né? Educar é humanizar e não pode ser reduzida a transmissão de conhecimentos. Daí o nosso lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, agora chegou o momento da nossa interação, se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, nós estamos aqui para acolher e também ajudar a esclarecer e partilhar um pouquinho a beleza das reflexões da noite de hoje. Temos uma primeira pergunta para a irmã Valéria. Irmã Valéria, a pergunta aqui é a seguinte, é do Márcio Jean Fialho de Souza. A pergunta é a seguinte, como bem disse a irmã Valéria, é comum nos questionarmos sobre o porquê da campanha da fraternidade no tempo da quaresma. Como meditar nos mistérios quaresmais e no tema da CF sem perder a essência desse tempo? Certo. Muito obrigada pela pergunta, Márcio. Primeiro, nós temos que lembrar assim, quaresma é um tempo litúrgico. E a liturgia não é propriedade privada de ninguém. Ela pertence à comunidade. A liturgia nos ajuda a entrarmos, mergulharmos, vivenciarmos o mistério
de Cristo, o mistério pascal, sobretudo na quaresma, né? Nos prepara para vivenciarmos bem esse mistério pascal. Ela tem como princípio, o fundamento aí, o mistério pascal, e ela é vivida em comunidade. Então, uma primeira dica, né, eu diria, como não perder a essência desse tempo? Estar em comunidade. Quando nos fechamos em interpretações pessoais, isoladas do contexto da comunidade, ou em guetos, nós nos perdemos neste horizonte. Somos chamados a estar em comunidade, a vivermos plenamente os momentos que Quaresma e Campanha da Fraternidade nos propõe na comunidade. Inclusive, esse é um dos pilares aí das diretrizes gerais da ação evangelizadora, comunidades eclesiais missionárias. Não podemos deixar, abrir mão da comunhão, não podemos nos isolar, nem sozinhos e nem com grupos fechados, com bolhas. Né? Isso é muito importante. Porque daí a interpretação de todos esses processos, das propostas da campanha da fraternidade, ela vai acontecer a partir de um discernimento da comunidade. Porque o cristianismo se vive em comunidade. E um segundo ponto que é essencial, que também eu vou copiar lá das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, é a iluminação, a animação bíblica. Nós temos que ler toda a proposta da campanha da fraternidade à luz da palavra de Deus, como discípulos missionários em comunidade. Eu penso que com essas duas atitudes, nós não vamos ter dificuldade de integrar as duas realidades, campanha da fraternidade e quaresma. Porque, inclusive, o ponto alto dos domingos da quaresma é o evangelho. E isso a campanha da fraternidade não anula, não ofusca, não apaga. Pelo contrário, ilumina a reflexão da campanha da fraternidade. Não é à toa que o método Ver, Julgar, Agir, que é uma forma de discernimento comunitário, sempre nos traz um aprofundamento dos textos bíblicos, de documentos da igreja, que são a expressão da comunidade de fé. Que também nos traz sempre um lema, uma frase bíblica, né, que nos motiva, certo? Então, deixar que a palavra de Deus ilumine a nossa vivência, a nossa vida, e não desconectar a espiritualidade da vida. Em alguns momentos aqui, tanto o Dom João como o Padre Júlio mencionaram a questão da educação integral. A educação integral, ela não é uma novidade, ela não é um modismo, ela não é algo fora, alheio, mas ela é própria de quem tem consciência de que as pessoas são inteiras e não partes separadas. Aonde elas estão? Na escola, na igreja, no trabalho, né? No parque de diversões, dentro de casa, sozinho, elas são inteiras. Então, elas precisam ser educadas integralmente. E da mesma forma, a espiritualidade é vivida integralmente. Então, nós precisamos superar essa desconexão, né? De que em alguns lugares nós vivemos espiritualidade, em outros nós não vivemos espiritualidade, né? Somos pessoas do mundo. Não existe essa distinção. Você está sem áudio. Isso, muito obrigada, irmã Valéria. Mas as belas reflexões, né? E me fez lembrar também, sempre tenho dito, irmã Valéria, que um dos modos de assimilarmos a espiritualidade do tempo quaresmal, que nos lembra também da nossa vida batismal e nos prepara para celebrar a vigília pascal, né, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, né, com o coração convertido, é olharmos os textos litúrgicos. Por exemplo, no primeiro domingo da quaresma, todos os anos, nós pedimos a Deus a graça de crescer no conhecimento de Jesus Cristo, e a palavra nos educa para esse conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor com a vida mais santa. E se me permite, a partir da sua reflexão, se a gente olha no Missal Romano aqui, no prefácio de número 4, que tem como título Os frutos do jejum, assim nós rezamos. Pela penitência da quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos,
fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo nosso Senhor. E como se não bastasse, o prefácio terceiro ainda diz: vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando o nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Então, a essa profunda comunhão é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal, bem própria da igreja no Brasil. Muito obrigado, irmã Valéria. Agora nós temos uma pergunta para Dom João Justino. Dom João Justino, quais são os horizontes próprios da educação cristã? Então, Padre Patrick, obrigado pela pergunta. A terceira parte do texto base é o tratar do discernir e apresentar Jesus Cristo, mestre educador. Fala em seguida dos discípulos missionários educadores, mostrando como, ao longo da história da igreja, sempre houve pessoas que cuidaram da educação. E chegamos, então, à terceira parte, tratando dos horizontes próprios da educação cristã, com destaque para 3, vamos chamar assim, horizontes, que, na verdade, se encontram. Antes de falar de cada horizonte, o texto lembra que toda proposta educativa tem subjacente uma concepção do ser humano, da cultura, da sociedade, da história. Quem educa tem uma visão de ser humano. Há sempre, como substrato de toda pedagogia, uma antropologia, isto é, a visão que se tem do ser humano, da cultura, da sociedade e da história. Então, uma educação cristã parte da concepção cristã do ser humano. E aí, sem dúvida, a proposta é sempre de uma educação integral, porque procura ver o ser humano na sua integralidade, em todas as suas dimensões. Um exemplo disso é por isso que, a partir da perspectiva da fé cristã, nós consideramos que é muito importante o ensino religioso, porque a dimensão da religiosidade, o ser humano enquanto ser que se abre à experiência com o transcendente, isso é próprio do ser humano. Antes da religião em si, ou da confissão religiosa, existe essa abertura em todo o ser humano. Portanto, uma educação integral não pode negar, no espaço da educação formal, que é a escola e a universidade, que o ser humano tem uma dimensão religiosa. O ser humano como ser corporal e espiritual, a sua dignidade, a sua unidade, a igualdade entre todas as pessoas. Então, uma educação integral à luz da própria antropologia integral. Também enfatizamos o tema da vida em família como processo educativo. O Papa Francisco, quando nos estimula ao Pacto Educativo Global, lembra que esse pacto é família, escola, universidade, sociedade. Ora, a família é, portanto, o lugar privilegiado para crescer em sabedoria, idade e graça. Por isso se diz que a família é a escola de virtudes. Vi que tem uma pergunta aqui, colocada pelo padre Jean Paul, da Diocese de Campanha. Ele nos provoca muito bem ao lembrar que não podemos confiar a realização dessa campanha ou dizer que é uma campanha da pastoral da educação. Não. Todas as forças vivas de nossas comunidades podem participar ativamente da campanha. E quando tratamos da vida em família como processo educativo, quando lembramos da Amoris Laetitia, em que o Papa dedica um capítulo à educação dos filhos, lembramos que a pastoral familiar, nas suas diferentes frentes de trabalho nas comunidades, tem, para a campanha da fraternidade do próximo ano, uma tarefa muito importante, que é uma revisão, na perspectiva da conversão, da transformação, do compromisso da família com a educação, de cada família cristã com a educação de seus filhos. E o terceiro horizonte é a educação para todos, pensando a educação como direito universal, algo que já está presente no Concílio Vaticano II
na tradição da igreja, podemos até dizer, mas o concílio fala disso abertamente, e aqui a igreja no Brasil sempre defendeu a educação como direito universal, mesmo sabendo da importância da diversidade de ofertas, entre as quais a educação cristã, de forma que, servindo-se de seus direitos, as famílias cristãs possam escolher as instituições e processos educativos de acordo com seus princípios e crenças. Então, esses são os 3 grandes horizontes da educação na perspectiva cristã. Repetindo, a educação integral, a vida em família como processo educativo e a educação para todos. Obrigado, Padre Patrick. Eu que agradeço, Dom João Justino. E tem aqui também uma partilha de Dom Júlio, né, arcebispo de Sorocaba, e Dom Vital Corbelin, também a respeito do Pacto Educativo Global. Então, talvez uma pequena palavra, Dom João, em que consiste o pacto? Pode ser que alguém que esteja nos acompanhando ainda não saiba também dessa proposta que o Papa Francisco nos apresenta. Sim, é muito interessante porque o Papa Francisco é um grande educador. E ele, mesmo antes de ser eleito Papa, em muitos discursos e trabalhos sobre educação, ele denunciava, apontava para o que ele dizia de ser a quebra do pacto educativo. Isto é, a educação, para ela acontecer de fato, ela precisa de uma aliança entre esses atores na sociedade, a família, a escola, entendendo aí o universo formal da educação, portanto, escola, universidade, e a sociedade, todas as outras lideranças da sociedade. O que seria a quebra do pacto educativo? É a família enviar o filho para a escola e achar que a tarefa de educar é da escola. Ou a escola pensar, não, a tarefa de educar para os valores é da família, nós apenas ensinamos conteúdos. A sociedade se desincumbir de tratar a educação como direito universal. Então, o Papa Francisco deu um passo a mais, superando a denúncia da quebra do pacto educativo e assumindo uma posição mais propositiva. Ele convocou as grandes lideranças do mundo para que assumam esse espírito de do pacto educativo global. Isto é, vamos trabalhar para que as famílias, as instituições de ensino, toda a sociedade abracem a causa da educação, sabendo que essa é uma tarefa de todos nós. No texto que o Papa apresentou recentemente, e nós trazemos esses dados no texto base, são colocados os 7 compromissos que o Pacto Educativo Global propõe. Primeiro, colocar no centro de cada processo educativo a pessoa. Segundo, ouvir a voz das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Isto é, deixar que o educando fale, escutá-los, compreender seus universos. Terceiro, favorecer a plena participação das meninas e dos jovens na instrução. Às vezes, nós ficamos preocupados, e é justo que fiquemos, por exemplo, com culturas ou povos que não integram as meninas e as jovens no processo de educação. Mas entre nós também existem muitas realidades em que as meninas e as jovens lhes é negado o direito de ir à escola, por várias razões. Ver na família é o 4º princípio, o primeiro indispensável sujeito educativo. 5º, educar e educarmos-nos para o acolhimento, sobretudo abrindo-nos aos mais vulneráveis e marginalizados. Uma educação para a fraternidade, podemos dizer. 6º, empenhar-nos no estudo para encontrar outras formas de compreender a economia e a política. Aqui há uma associação com o projeto Economia de Francisco, sabendo que nós temos nas universidades, nos centros de estudos, exatamente a chance de pensar uma economia mais inclusiva, a favor de uma atenção para o humanismo solidário e para a ecologia integral. E 7º, guardar e cultivar a nossa casa comum. Essa dimensão tão bonita que Papa Francisco tem contribuído ao chamar nossa atenção que devemos cuidar da nossa casa comum. O Pacto Educativo Global também se inspira naquele provérbio africano: para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira.
mesmo pensando, não estamos todos em aldeias, estamos muitos de nós em grandes cidades, isto é, são muitos os atores que trabalham, que colaboram, que contribuem para a educação. E é preciso haver esse pacto para que o projeto de educação seja eficaz, não apenas no seu, vamos dizer, no seu objetivo final, mas no seu próprio processo de envolver todas essas forças da sociedade. Sinteticamente é isto, né? Muito estamos fazendo em torno do Pacto Educativo, tem experiências muito bonitas em várias dioceses, que inclusive tem pessoas aqui, eu vi pelos comentários, dioceses que estão trabalhando bastante já na linha do Pacto Educativo Global. Inclusive, o bispo da Diocese de Santos, no estado de São Paulo, Dom Tarcísio, ele diz o seguinte: esta campanha da fraternidade é uma grande oportunidade para todos responderem à proposta do Pacto Educativo. Educação é compromisso de todos e deve ser expressão de amor, de fraternidade. E esses compromissos que Dom João nos lembrava está lá no número 190 do texto base. Então, você que ainda não adquiriu, pode adquirir pelas edições CNBB, tem também disponível em e-book. O nosso tempo já vai avançado, a gente está quase no finalzinho do segundo dia do nosso seminário, mas tem aqui uma pergunta para o Padre Júlio. Então, do Padre Weisler, se não for assim, Padre, me perdoe a pronúncia do seu nome, lá de Catanduva, no estado de São Paulo. Quais pistas a comissão da CF 2022 pode nos sugerir para fazermos a campanha chegar em nossas escolas públicas, nas escolas públicas de nossas comunidades? Muito obrigado, Padre, pela pergunta. É importantíssimo que a campanha da fraternidade, como todos os anos, de certa forma, acontece em muitas comunidades, chegue até as escolas, de forma especial, as escolas públicas. 80% dos nossos alunos estão nas escolas públicas do país. Então, é um espaço importante para a presença das nossas comunidades eclesiais missionárias, um espaço de sermos samaritanos, sermos servidores. E, de forma especial, na campanha da fraternidade do próximo ano, nós elaboramos, né, está em processo de elaboração, um material exclusivo para ser trabalhado nas escolas, com encontros para o ensino fundamental 1, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, para o ensino médio e também para as universidades. E nos encontros, né, nesse material de subsídio preparado, é interessante porque são 5 encontros estruturados para serem realizados com os alunos, e esse ano incluímos um encontro extra, um 6º encontro, para ser realizado com a comunidade escolar. De forma muito especial, os educadores, professores, gestores, todos aqueles que estão inseridos, para refletir um pouco sobre sua missão educativa, sobre a espiritualidade daqueles que trabalham no âmbito da educação. Então, é muito importante que as nossas paróquias, as nossas comunidades, as dioceses, façam chegar até as escolas públicas dos nossos territórios, onde estamos inseridos, esse material, né, a divulgação desse material que estará disponível. É uma maneira muito importante porque os encontros, eles giram em torno do direito à educação, da família, do seu papel educativo, da escola como espaço de acolhida e de sabedoria, como a educação se torna um elemento importante para educar e formar para a solidariedade e o compromisso com o bem comum, e o último encontro dedicado a uma valorização da pessoa do professor na vida de cada um dos estudantes e das nossas famílias, retomando um pouco a história de cada um, das histórias pessoais que cada um tem com os seus professores, com as suas professoras. E a proposta do material, ele dialoga também com as famílias e com a comunidade como um todo. Então, eu acredito que esse seja um elemento, um material, um subsídio que ajudará muito essa aproximação do tema da campanha da fraternidade nos ambientes escolares. Então, Padre Patrick, eu acredito que este seja
um instrumento importante para ajudar nessa aproximação. E, nesse sentido, só reafirmando, a campanha da fraternidade, ela é uma maneira pela qual nós, no Brasil, fazemos com que o Pacto Educativo Global proposto, ele seja vivido nas bases, em cada comunidade, e o tema da educação seja refletido em todos, né? Como Dom João disse, a família, a comunidade paroquial, a escola, todos possam assumir esse trabalho colaborativo que é a educação, que a responsabilidade é de todos devem estar envolvidos. Então, eu acredito que essa seja uma maneira pela qual nós podemos chegar até os ambientes das escolas públicas. A experiência diz que a campanha da fraternidade sempre é muito bem acolhida nas escolas públicas, pelas temáticas abordadas, por envolverem não apenas a igreja enquanto instituição, mas a sociedade como um todo. Então, eu acredito que esse ano também, 2022, de forma muito especial, as nossas escolas públicas estarão abertas para acolherem e trabalharem o tema da campanha da fraternidade. Que nós precisamos dessa coragem e ousadia de ir até o encontro das nossas escolas. Muito obrigado, Padre Júlio. E algumas pessoas aqui já estão perguntando onde adquirir esse material. Então, no site das edições CNBB já estão disponíveis. Todos os subsídios também já estão lá à disposição e também o texto base. Então, é só entrar lá no site das edições CNBB para poder adquirir esse material, que também consta um material para educação infantil. Algumas pessoas perguntando se foi pensado também esse material para educação infantil. Chegamos, assim, ao fim, né, do nosso segundo dia do seminário de formação da campanha da fraternidade de 2022. São muitas as perguntas, belíssimas colaborações, e se você ainda tem alguma dúvida sobre a partilha de hoje, envie para nós um e-mail, campanhas, no plural, campanhas@cnbb.org.br. A gente terá a alegria de poder ajudá-los também com algum esclarecimento, dúvida e também encaminhamento dos materiais. Outra pergunta que surgiu: esses slides, o texto da irmã Valéria, eles estarão disponíveis? Sim, eles estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira no site do setor campanhas da CNBB. Campanhas, www.campanhas.org.br. Então, amanhã a gente vai dar todas as indicações para que você possa ter acesso a esse material, seja os slides e também alguns artigos e textos que são produzidos ao longo aí da vivência da campanha da fraternidade. E amanhã também, no nosso seminário, nós teremos a possibilidade de participar também indicando sugestões de temas para a campanha da fraternidade de 2023 e 2024. Na última reunião do CONCEP, os bispos, então, ampliaram ainda mais essa escuta, para que possamos também sugerir, participar, se envolver ainda mais na construção e na vivência da campanha da fraternidade. E assim, terminando o nosso segundo dia desse seminário, nós iremos, então, fazer um momento de oração com a ajuda do Padre Anésio, lá do Rio Grande do Sul, e da Mônica, lá de Fortaleza, né? Cada um no cantinho do Brasil, que vão nos conduzir, são membros da equipe nacional que ajudam a dinamizar a campanha da fraternidade nos regionais. Então, Padre Anésio, Mônica. A minha saudação, boa noite a todos, todas, fala com sabedoria, ensina com amor. Se ontem à noite nós buscávamos ver a realidade social, educacional, hoje à noite nós buscamos discernir essa realidade e que reflexões profundas que nós tivemos realmente que nos ajudaram a ainda mais colocar os pés no chão na realidade educacional a partir do Mestre Jesus, Mestre Educador, educar na fé. Por isso a nossa profunda gratidão a Dom Joel, a Dom João Justino, a irmã Valéria, o Padre Júlio César. Com certeza foram reflexões profundas em que nos ajudaram também para nosso agir amanhã à noite. E assim, então, nós vamos concluir essa nossa segunda noite com a oração, a Nossa Senhora Educadora, que a irmã Mônica vai rezar para a gente. Isso. Só falta mesmo, após tantas reflexões belíssimas sobre a educação, a gente que viveu
a vida toda a serviço da educação, a gente percebe quantas palavras de hoje foram importantes para cada uma das pessoas que trabalham como professor, como educador. Então, rezemos a Nossa Senhora Educadora. Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo amor do teu Filho Jesus, intercede por nós, a fim de que façamos o discernimento necessário na busca do conhecimento. Faz-nos compreender que somos transformados naquele que amamos, aumentando assim as dimensões do nosso coração. Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com amor, sobretudo com testemunho de nossas vidas, deixando a tua marca de esperança na vida de quem encontramos ao longo da vida. Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa caminhada, revestindo-nos da coragem de experimentar dia a dia a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Amém. Obrigado, Mônica, Padre Anésio, e a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Até amanhã, às 20 horas, com a graça de Deus. E teremos a presença do arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brussolin, Santa Maria do Rio Grande do Sul, que vai nos ajudar, então, a pensar em algumas pistas de ação, pensar também a importância da educação para o humanismo solidário e a construção de projetos de vida em relação também à construção de um projeto de sociedade. E para encerrar com chave de ouro, o nosso segundo dia, peço então a Dom João Justino que nos dê a bênção, concluindo os trabalhos de hoje. Peçamos, então, a bênção de Deus sobre todos. Deus, nosso Pai, que nos deu Jesus por mestre do Evangelho, te abençoe e te guarde. Amém. Amém. O Filho amado, que nos fala com sabedoria e ensina com amor, te abençoe e te guarde. Amém. O Espírito Santo, mestre interior da verdade e da caridade, te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Venha sobre ti, meu irmão, minha irmã, sobre tua comunidade, sobre tua família, sobre tua escola, sobre todos os teus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Abençoada noite de descanso para todos. Fala com sabedoria, ensina com amor, fraternidade e educação. Até amanhã, se Deus quiser.